Oi, hoje vamos falar sobre a pergunta mais importante da sua vida. Talvez a pergunta de milhões. Quem é Jesus? Sabe, muitas pessoas falam que Jesus é um revolucionário. Jesus, ele é aquele cara legal que veio para pregar a paz e o amor. Talvez, mais do que isso, Jesus foi um revolucionário. Mas sabe, pode ser que isso tudo é verdade. Mas por que ele foi crucificado? Como disse Tim Keller, Jesus não foi apenas um cara legal que fez bem ao mundo, porque você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Mas a Bíblia declara que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não foi um homem que, com o decorrer da sua vida, ele foi se aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando e se tornou Deus. Não. Jesus já era Deus. Desde antes da criação do mundo, ele já existia e estava junto com o Pai e com o Espírito Santo. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele se despiu de toda a sua glória para poder invadir a minha história e a sua história. Sabendo disso, a cruz, ela não é um acidente, mas ela é o ápice do plano redentor de Deus. Como disse Louis Berkhoff, Cristo é o centro da história, porque é nele que se convergem a revelação e a redenção. Em João capítulo 1, versos 10 e 11, a palavra vai dizer que ele, Jesus, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas por quê? Porque Jesus não era aquilo que eles estavam esperando. O povo naquela época queria um libertador político, talvez um general de guerra que libertasse eles da opressão do Império Romano. Eles estavam imaginando um Messias, alguém que viria com exércitos de anjos e não com amor, alguém que viria com espadas e não com perdão. Hoje não é muito diferente disso. Nós pensamos num Jesus, nós criamos um Jesus que talvez seja o maior psicólogo de todos os tempos. Talvez pensamos em Jesus como um ativista moral, um líder religioso, alguém que fundou a maior religião hoje existente. Ou quem sabe, se tivermos um pensamento um pouco mais consumista, cremos que Jesus é apenas um garçom celestial. Aquele que está pronto a fazer tudo aquilo que a gente pede, ou ainda quando a gente quer algo muito importante, nós oramos para ele e ele nos dá. Ou talvez ainda ele seja aquela pessoa que a gente culpa quando as coisas ruins acontecem na nossa vida. Por isso eu quero que você tenha muito cuidado, porque talvez o seu Jesus imaginário está te levando a rejeitar o Jesus real que a Bíblia apresenta. E talvez você pode estar se perguntando, pastor, como é que eu posso me livrar dessas ilusões e de fato acreditar num Jesus que é real? E só tem uma maneira disso acontecer, quando a gente se volta para a Bíblia. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus, e ela, de capa a capa, diz apenas uma mensagem: Jesus. Aqui nós vemos relatos de homens e mulheres que viram e presenciaram o próprio Jesus. Pessoas que viram Jesus curar enfermos, pessoas que viram ele expulsar demônios, acalmar as tempestades. Eles foram testemunhas oculares de todos os milagres que eles viram. E muitos deles deram a sua própria vida por isso. Você acha mesmo que todos esses homens e mulheres, no decorrer de toda a história do cristianismo, morreriam por uma mentira? Sabe, a mente humana jamais inventaria um Jesus assim. Alguém que fosse soberano sobre toda a história. A nossa mente não é capaz de criar um Jesus que é completamente santo. Nós não podemos criar alguém que possa de fato nos salvar, porque o nosso coração, a nossa mente caída, na verdade, quer criar um Deus à nossa semelhança. E talvez seja por isso que vemos tantos outros deuses nas mitologias, egoístas, deuses presunçosos, deuses vingativos e que
só querem fazer as coisas para o seu bel prazer. Porque, de fato, é isso que o coração humano revela. E é por isso, meu querido, minha querida, que a gente precisa, de fato, uma revelação de quem Jesus é. E essa revelação, ela só se dá por meio da palavra, por meio da Bíblia. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, ele não é um livro de autoajuda onde eu e você, quando estamos precisando de alguma coisa, a gente vai, fecha os olhos, abre a Bíblia e de repente aponta com o dedo um versículo e começa a procurar as coisas. E talvez encontrar uma resposta. Talvez muitas pessoas falam que a Bíblia é como se fosse um manual do fabricante. E de que se fomos criados por Deus, aqui fala tudo aquilo que a gente, como a gente funciona, que jeito é. Mas, irmão, aqui na verdade, essa história aqui não é sobre nós, mas é sobre o próprio Jesus. É por meio deste livro, por meio da palavra, é que eu e você podemos conhecer um Deus que nos criou e nos ama. Sabe, um certo dia, Jesus estava conversando com seus discípulos e ele comenta isso com eles, dizendo: olha, o que é que vocês estão ouvindo por aí? Quem as pessoas acham que eu sou? E aí os discípulos responderam: sabe, algumas pessoas acham que você é Elias, ou outros acham que você é um profeta, ou ainda alguns dizem que, sabe, você é um agitador qualquer. Mas sabe, Jesus devolve essa pergunta aos discípulos falando: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, nessa hora, e eu creio que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ali ele disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é por isso que o próprio Jesus fala assim: olha, por você, pela sua própria mente, você não ia conseguir chegar nessa conclusão, mas é o próprio Pai que revela isso ao seu coração. E sabe, querido, muitas vezes, quando somos confrontados por essa pergunta, quem é Jesus? Nós não conseguimos, de fato, responder quem Ele é, a não ser que tenhamos uma revelação de quem, de fato, Ele é, por quem Ele se revelou. E a gente soube também em outro episódio em que os discípulos dizem para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus mesmo vai dizer: olha, vocês estão convivendo comigo há tanto tempo e estão me pedindo para que eu mostre o Pai. Quem vê ao mim, vê ao Pai. E eu e você precisamos compreender que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. E é por meio de Jesus que sabemos como Deus é. Sabemos que Jesus, Ele é aquele que é um manso e humilde de coração. Jesus é aquele que é o nosso melhor amigo. Jesus é aquele que entregou a sua própria vida, se despiu de toda a sua glória, todo o seu ser divino, ele se despiu para que ele pudesse vir e nascer como um bebê, ser cuidado e crescer, ser tentado pelas mesmas coisas que eu e você somos tentados, e ainda assim não pecar, mas de fato cumprir a missão que ele tinha do próprio Deus. De fato, Jesus não é um profeta qualquer, Jesus não é apenas um fundador de uma religião, ou apenas talvez um Mahatma Gandhi do primeiro século, mas Jesus é Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe, voltando um pouco naquela fala em que Pedro diz isso, que Jesus é o Filho do Deus vivo, a gente vê depois Jesus falando para Pedro: então, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sabe, quando Jesus vai falar sobre isso, ele quer dizer um monte de outras coisas, mas o que eu quero focar com você é que quando nós reconhecemos quem Jesus é, ele também diz a nós quem nós somos. Sabe, não é teoria, é o próprio encontro. Quando nós nos encontramos com Jesus e recebemos a revelação de quem Ele é, Ele se revela a nós e revela também a nós quem nós somos. E sabe, querido, talvez você possa estar pensando: poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço boas ações, eu sou uma pessoa feliz, eu não maltrato ninguém, eu não roubo, eu não mato, mas
O que a palavra de Deus revela sobre nós é que somos pecadores e nós precisamos da graça e do favor de Deus. Sabe, Jesus não é apenas aquele que diz que é amor, ele não é apenas aquele que nos salva, mas ele é o Senhor. Jesus é aquele que também é justo. Jesus, ele não é aquele que nos deixa na nossa zona de conforto e diz, vem até a mim e fique como está. Não. Quando Jesus faz o convite para que nós nos acheguemos para perto dele e o conheçamos, ele não quer nos deixar da mesma maneira como estamos, mas ele quer nos transformar. Ele revela de dentro de nós tudo aquilo que precisa ser mudado. Ele revela tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender e confessar e ser de fato transformados. Sabe, querido, Jesus derruba os ídolos do nosso coração. E ele diz a mim e a você, vem e me segue. Então é que a vida começa. E aí a cada encontro com Jesus, nós somos quebrantados, nós somos transformados e nós somos maravilhados pela imagem de quem Ele é. E aí, como a palavra diz, somos transformados de glória em glória. Então eu quero fechar esse vídeo com um desafio para você. Eu quero que você, de fato, deixe de pensar em Jesus como um pensamento medíocre que talvez você tenha. Ou um Jesus pequeno que talvez você conheça. Eu quero que você mergulhe. E por isso, eu te desafio nos próximos dias a você meditar no Evangelho de João. Abra sua Bíblia e fale com Jesus, dizendo, Jesus, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero saber quem o Senhor é. Não deixe que eu me contente com aquilo que eu possa imaginar de quem você é, mas, de fato, me mostre quem o Senhor é. Não aquilo que eu desejo, aquilo que eu acho que o Senhor é. Sabe, esse é o desafio que eu tenho para você nos próximos dias. Porque, de fato, quando nós oramos ao Senhor, quando, de fato, nós abrimos a Bíblia e deixamos que Jesus fale conosco por meio dela, então o Jesus real se revela a nós. E o Jesus real sempre surpreende. Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.